Olá, Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 73 de Segundona Connect TV e hoje vamos analisar a oitava jornada da primeira fase da Segundona com o comentador Walter Colasso. Olá, Colasso, bem-vindo. Algum comentário de abertura? Emílio, boa tarde, cumprimentar toda a gente que nos vê. Sim, como sempre, e desta vez para falar aqui de uma questão, provavelmente as pessoas que acompanham a segunda onda já se aperceberam da pausa nesta semana do campeonato. E dizer que isto para mim parece-me inaceitável, que se joga a Taça do Algarve às 4 da tarde, por exemplo, no dia, salvo erro, 13 ou 20, ou 24 às 8 da noite do dia 24 de janeiro, e que agora esta semana se para. Eu sei que há um motivo, parece-me que é por causa de uma seleção, parece-me que os campeonatos não deviam parar, inclusive vão jogar em mídia dia 21 deste mês, já perto da data natalícia. Portanto, não me parece aceitável de maneira nenhuma esta semana o campeonato parar. Ainda mais a faltarem duas jornadas para finalizar a primeira fase, onde os clubes estão concentrados e alguns dos clubes ainda completamente dentro de decisões, e agora de repente pararmos, parece-me de evitar. E já tínhamos falado disto quando falámos da taça, que havia datas disponíveis, e esta é uma data disponível. Mas por incrível que se pareça, nós decidimos fazer uma jornada da taça às 8 da noite num dia de semana, uma quarta-feira, e agora esta semana, este sábado, que não temos Natal, que não temos coisa nenhuma, temos paragem no campeonato. Não é aceitável que isto aconteça. Isto parece-me claramente para a competição errado, porque há clubes a lutar e isto devia de ser contínuo agora. Ou então incluía-se uma jornada da Taça do Algarve, quando a passada, para além de todos os problemas que deu, que já todos esquecemos, mas eu não, e o Emílio eu sei que também não, dos mapas, dos castigos e daquelas coisas todas, e daquelas questões regulamentares. Jogar-se uma quarta-feira às 8 da noite, quando a malta trabalha toda, e esta semana ao sábado eu estava prontíssimo, e tinha inclusive tinha uma ordem de soltura da parte da minha entidade superior que vive comigo na minha casa, para poder ir ver a bola. Vamos ver se conseguimos. Há um jogo que nós já vamos falar também, em atraso, que vai servir para regularizar esses jogos, esse jogo, nesse caso, em atraso da Série 1, mas o resto não há, não se justifica. Tem de ser melhor repensado, isto não é assim tão difícil de perceber. É olhar ao calendário e perceber, esta situação, vamos parar por causa da seleção, vamos. Então vamos lá ver, ainda estive a tentar aceder à convocatória para perceber quantos jogos estavam envolvidos, quantos jogadores estavam envolvidos, nomeadamente a participar na segundona. Eu não sei se tenho não tenho muita certeza do que estou a dizer, mas acho que são dois ou três jogadores, portanto não faria diferença. Portanto, errado, tira a competitividade, tira a lógica. Eu acho que isto devia de ser já seguido, e nos momentos de decisões estar a parar o campeonato parece-me claramente prejudicar a competição. E vamos para as jornadas, mas antes das jornadas, quando faltam duas para terminar a primeira fase, o Carvalho United continua invicto e com o pleno de vitórias, enquanto o Quarteiro e o Lusitano também ainda não perderam. Entre todas as séries, o Lusitano é o melhor ataque, com 26 golos, e também a melhor defesa, a par do Carvoeiro, com 2 golos sofridos. E agora vamos à jornada 8. Na Série 1, Barlavento, o Carvoeiro não dá hipótese e vai ser renhida esta ponta final da série. No jogo, o Carvoeiro United de Eduardo Marques recebeu o Alvorense de Douglas Delgado para o jogo cartaz da jornada e venceu por 2-1. As mentes do desporto de Manuel Carretas preparam o sprint final, vencendo o Estrela Bensafrim, agora de Edson Oliveira, por 2-1. O duelo Portimonense B de Paulo Bastos com o Monchiquense de Álvaro Rio
foi adiado. Emílio, eu fica já aqui, já que já não vou voltar a dizer que o Carvoeiro vai perder mais vez nenhuma. E depois, se eu falhar resultados daqui para a frente, a gente depois logo me irão apontar o dedo, porque eu esta semana pensava que eles iam perder os primeiros pontos e não se confirmou. Portanto, não vou nunca mais dizer nada a dizer do Carvoeiro. Aliás, é poucas palavras já conseguem descrever esta equipa. Aguardo ansiosamente para a segunda fase, porque estas equipas não se defrontaram e não se conhecem com as outras fases e vai ser muito, muito importante. Aqui o Mentes do Desporto, um resultado curto, mas o Mentes a cumprir aquilo que tinha de fazer, se quer continuar a conseguir estar na luta para as decisões, apesar do Mentes ter um campeonato daqui para a frente muito, muito difícil, e para melhor terceiro é difícil, porque o Portimonense, como sabemos, tem jogos em atraso, e tem mais pontos que o Mentes, e depois ainda tem outro problema, é as equipas que o Mendes vai defrontar, que nós já vamos ver aqui mais para a frente. Portanto, vitória, Mendes a cumprir, resultado curto, vamos ver o que é que o Mendes consegue fazer daqui para a frente para tentar o terceiro ou o melhor quarto, que na minha opinião vai ser muito, muito difícil. Volta a próxima jornada. Na primeira volta, triunfo do Portimonense 2-1. O Alvorense recebe as Mentes do Desporto, vitória do Alvorense na primeira volta por 2-0, e o Carvoeiro recebe o Monchiquense. Na primeira volta, triunfo do Carvoeiro por 3-0. Antevisão. Emílio, vai ser muito interessante, apesar desta série ter o Carvoeiro já decidido e o Alvarense praticamente a mesma coisa. Vai ser muito interessante para o Portimonense e para o Mendes, porque vão jogar aqui muito daquele trabalho que fizeram nesta fase. Um Portimonense calha a ganhar e pode ganhar claramente ao Bessa Farina, na minha opinião acho que vai ganhar. E se o Mendes não ganha em Alvor, parece-me que vai ficar para trás e fica definitivamente fora de qualquer chance de poder. Ainda mais porque prevemos no dia 6, prevemos, lá estou eu a comprometê-lo outra vez com as minhas ideias, mas prevejo no dia 6 que o Portimonense ganha ao Mochiquense, a cumprir jogo em atraso e, portanto, ainda se afastar mais do Mendes. Se o Mendes não ganha o Alvorense, vai ficar fora. Eu acho que o Alvorense, ainda não completamente tranquilo, não vai facilitar e vai o fator casa e aquele relevado vai dificultar muito o Mendes e vai deixar o Mendes fora dos clubes que vão lutar pela subida de divisão. Um Carvoeiro que não vai deixar de forma alguma ganhar, deixar pontos, deixar o Mochiquense fazer pontos, uma vez que eles querem provavelmente sair desta fase completamente invictos. E na Série 2 Central, o Corteira ganha fogo, mas ainda muito por decidir. No Derby Concelhio, o Corteira de Carlos Mota visitou o Campinense de Pedro Lima e venceu por 3-2. No jogo cartaz da jornada, o Inter de Almancil de Carlos Lopes recebeu e venceu o Guia de Filipe Lindes por 1-0. O Lagoa B de Ivo Nunes visitou o Padronense Clube de Nuno Silva Pinto e venceu por 2-0. Comentário à jornada. Emílio, começando já pelo Campinense e por este resultado que não é bom, mas demonstra o Campinense está sempre a uns centímetros, a uns minutos da vitória e acaba por nunca conseguir. Esta equipa do Campinense, verdade seja dita àqueles rapazes, que os pontos que eles têm na tabela nada são condizentes com o jogo que eles têm apresentado. Têm conseguido fazer alguns resultados que parece que fica sempre perto de conseguir pontuar e acabam por não conseguir. Esta semana foi mais um dia contra um Porteira que é sempre uma equipa das melhores desta série. O que é que eu posso dizer do Campinense? Eu gostava de conseguir, já vi o Campinense, eu gostava de conseguir entender um bocadinho. Ficam sempre ali perto. Portanto, os pontos que eles têm, vejam bem que nada tem a ver com o jogo que eles têm
que eles têm praticado nos jogos onde têm entrado. Nomeadamente, a maioria dos treinadores que eu falei têm sempre receio, porque nunca sabem o que é que esperam, e esta semana não deve ter sido fácil com um Quarteira que teoricamente, estamos a falar do primeiro contra o último da série, mas o resultado e os números do resultado não demonstram isso. E isso é, para vocês verem a competitividade da série 2, é que acabam por o Campinense perder por margem mínima o primeiro contra o último. Portanto, verifiquem bem a competitividade desta série que o Emílio apelidou a série da morte. Passando aqui para o Padronense, já eu sabia que o Padronense ia sentir um bocadinho o resultado o facto deles não terem possibilidade nenhuma de estarem apurados, e deve ter sido isso que pesou bastante neste jogo contra o Lagoa, que é uma equipa sempre forte e daquelas equipas que eu vi nesta série melhor jogarem futebol. E isso traduziu-se desta vez no resultado. Às vezes aqueles miúdos que trocam muita bola e não conseguem fazer, esta semana conseguiram fazer, e o Mr. Ivo deve estar todo satisfeito porque muito dificilmente também não se apuram. Emílio, deixando para o fim o Internacional com o Guia, parecia claramente o jogo da jornada, porque era o único que opunha duas equipas ainda a lutar por o apuramento. Um jogo muito equilibrado, em que o Inter podia ter deixado, à imagem do que fez a semana passada, fugir os 3 pontos no fim, uma bola à trave, e depois mesmo no finalzinho, um lance em que o guarda-redes do Guia até foi à área, e que o defesa do Inter intercepta a bola e que dá um contra-ataque sem ninguém na baliza e que acabam por não marcar. Portanto, podiam ter empatado e depois podiam ter dilatado no fim. Um jogo daqueles de emoções, e que nós aqui no programa precisamos deles para fazer o programa, e toda a gente precisa para ver o jogo. Acabam por em 5 minutos poder haver um empate, e poder haver um resultado mais dilatado. Um Inter e um Guia que eu parece-me neste momento, apesar de nada estar garantido, duas equipas que também vão se apurar para a fase de apuramento de campeão. E Walter, na próxima jornada, a nona, vamos ter Inter de Almancil Lagoa B. Na primeira volta, um empate, registrou-se um empate a 2 golos. Vamos ter Quarteira Padernense. O Quarteira venceu por 4-1 na primeira volta. E vamos ter um Guia Campinense, que na primeira volta deu um triunfo do Guia por 4-3. Como é que vai ser esta jornada? Difícil sempre de acertar qualquer resultado nesta série, mas eu penso que o que possa acontecer, apesar do Internacional a jogar em casa, esta equipa do Lagoa é muito boa e aquele campo tem espaço para eles jogarem, e sendo parecido ao Municipal de Estombar onde eles jogam, eu acho que o Lagoa, apesar da qualidade do Internacional, o Lagoa vai levar de vencida. E o Quarteira a ganhar um Padronense que ainda se está a recompor do facto de ter identificado deste apuramento de campeão, mas apesar de eu achar que o Padronense pode ser uma equipa muito, muito provável para lutar pela Taça de Honra na segunda fase, e um Guia, se quer o Rabessado, tendo o apanhar. Portanto, o Guia é destes clubes todos aqui desta zona, apesar de ter menos pontos, com o Lagoa, com o Quarteira e com o Inter, o Guia joga com os dois últimos nas próximas jornadas, com o Campinense e com o Padronense. Portanto, se querem, se não se apurarem, é mesmo porque não mereciam, porque têm tudo na mão neste momento. E Walter, vamos para a série 3 do Sotavento, uma série onde tudo conforme o previsto. A União Sambrazense do Rui Pinto visitou o Marítimo Olharense de Ricardo Viegas e venceu por 2-0. O Lusitano de Jorge Dias Viegas recebeu o Faro e Benfica de Paulo Lopes e venceu por 4-1. O 4 ao cubo de Cláudio Lopes esteve de folga. Comentário à jornada. O Lusitano parece o carvoeiro desta série, portanto não vale a pena grandes comentários acerca disso. Mais uma vez, mais uma excelente vitória, diante de um Faro e Benfica que é sempre forte, mas eles não deram absolutamente hipótese nenhuma. O único jogo que o Lusitano não conseguiu foi um jogo que jogou com menos um jogador desde a primeira parte, e mesmo assim pontuou. Portanto, o que dizer desta equipa? Estou ansioso para esperar pela próxima fase,
aí sim apanhar equipas com todo o respeito, sempre todo o respeito por esta série, equipas com outros argumentos e perceber se efetivamente o Lusitano irá fazer igual, não vai fazer, certamente, porque a dificuldade é outra, mas eu aposto muito neste Lusitano para atacar a subida divisão. Bom, e em relação aqui ao Sobrasense, com o Marítimo, epá, mais uma vitória do Sobrasense, é claro que já esperávamos, praticamente já tinha carimbado a passagem e agora confirma. Emílio, eu queria dizer aqui em relação a uma equipa, a esta equipa do São Brasense e dizer aqui em relação a duas ou três equipas também, nomeadamente o São Brasense, eu acho que o próprio Alvorense, o Guia, o próprio Inter, são equipas que têm de se reforçar se passarem que à partida vão passar para esta fase, para a fase de apuramento de campeão. Porquê? São equipas curtas e que não chegam para competir se calhar com o Quarteira, com o Lusitano e com o próprio Carvoeiro, que é uma equipa que continua invicta. Portanto, é aconselhável olharem à volta, muitas vezes aí aos vizinhos e perceber se algum, perdão, se algum atleta que não passa à segunda ou à fase de apuramento de campeão, vai competir na honra e que tenha interesse de entrar numa equipa que possa disputar o campeonato para a subida de divisão. Olhando aí e entrando já um bocadinho aqui nos destaques, falar que o João Aguiar é provável que se alguma equipa precisar de um atleta para a frente e que faça golos, é provável que eles queiram ir buscá-lo. No caso do Mendes, se não passar. É claro que o Mr. Carretas vai dizer que eu devo estar a delirar e que a ideia que não é boa, pronto, deixo aqui um conselho aos treinadores, se por acaso precisarem do avançado e caso o Mendes não passe, o John Aguiar pode ser um bom caminho. Se o Mendes passar, é provável que o Guia não passe, e no Guia também há 2 ou 3 que possam ter algum interesse para as outras equipas. Muito bem. Onde é que você se está a meter? E vamos para a próxima jornada, a nona. Faro e Benfica, Marítimo Olhanense. Na primeira volta o empate a 2 golos. 4 ao cubo, Lusitano. O Lusitano venceu por 6-0 e o Sambrazense vai estar de folga. Comentário. Aqui parece-me claramente fácil de eu adivinhar os resultados. O Faro e Benfica tem de carimbar o apuramento e vai acabar por fazê-lo em casa, com uma grande festa de certeza absoluta, com todo o respeito pelo Marítimo. Parece-me que aqui vai ser um resultado por mais um gol, por menos um gol que vai acontecer. E o Lusitano, que ainda não fez de outra forma se não golear, pode acontecer aqui um 4 ao cubo fragilizado que possa perder, e eu prevejo que seja por alguns golos de vantagem para o Lusitano. E na lista dos melhores marcadores, Mário Marzé Raminhos, do Alvorense, mantém a liderança com 8 golos, seguido agora por John Aguiar, das Mentes do Desporto, que tem 7 golos. Colasso, vamos aos destaques da jornada. Quem é que você mencionou agora? Emílio João de quê? John Aguiar, Pois não era para dizer esse nome, o Mister Carretas não quer que se diga esse nome, que é para não se saber. Obviamente, eu estou a brincar, obviamente toda a gente sabe que este atleta tem dado nas vistas, o Marzé não deve dar para trazê-lo para algum lado, mesmo porque ele não vem lá fora da zona dele, já não tem idade para andar para cá e para lá, ainda por cima o Alvarense vai passar e muito bem à fase de apuramento de campeão. Destacar aqui esta semana, mais uma vez, o John Aguiar, é que não é só os golos que ele marca, é os golos que ele marca e a influência que ele tem nos resultados do Mendes. Esta semana o Mendes ganhou 2-0. Adivinha lá quem é que marcou os golos do Mendes, Emílio. sim, foi o John Aguiar, sim. Pois, pronto, era isso que eu queria dizer. Portanto, é claro. Destacar aqui esta semana também o Isaac do Vila Real, que vem também em alguns jogos a marcar golos e que pode ser um atleta e que vai ser um atleta de certeza interessante a contar para esta fase de apuramento de campeão. Muito bem. Walter Colasso, agradeço a presença e os comentários. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.